Bom, irmãos, eu recebi o convite, para falar sobre esse tema. No calendário seria no final do mês. A gente fez uma troca para esse domingo e coincidentemente, também é o domingo das eleições, mas no calendário também seria domingo de eleições, que a gente tem esse domingo e o último domingo, os dois são de eleições, esse de vereador e prefeito, e o último de prefeito, no caso de haver o segundo turno, o que é provável. Então, na nossa cidade e em outras, que haverá segundo turno, nós teremos esses dois momentos de eleições. O texto que nós vamos estar falando hoje fica em Lamentações 3, de 21 a 26. Eu não trouxe nenhum slides para projetar, então os irmãos vão abrir a Bíblia, a gente vai fazer algumas coisas na moda antiga, aqueles que são antigos, os que são mais novos, vão nos desculpar, mas nós vamos ler Lamentações 3, de 21 a 26. E enquanto os irmãos estão abrindo, e antes da gente ler mesmo a palavra mesmo, eu vou esclarecer algumas coisas aqui sobre esse assunto da esperança. Então, existe um entrelaçamento muito grande entre esperança e fé. Para os crentes, para nós que somos crentes, nascidos de novo, salvos pelo sangue de Jesus, a esperança, a fé e conhecimento de Deus andam juntos. Então, a palavra fala assim, pela fé eu criei, e porque eu criei, eu espero em suas promessas. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais segurança eu tenho em confiar e esperar pelas suas promessas. Por isso, o tema de hoje, a esperança, ele se aproxima ao tema da fé. Na organização do calendário aqui, da IBD, estavam próximos. Um dia seria, primeiro seria a fé, depois outras questões, e depois, por último, eles tinham colocado a esperança dentro desse bloco dos valores para a vida. E a gente fez uma inversão, mas só para os irmãos terem ciência disso. Então, vamos ler Lamentações 3, de 21 a 26. Tá? Eu poderia pedir para um dos irmãos lerem. Algum irmão quer ler a sua versão? Tem mais um microfone por aí, eu acho. Pércio vai ler com a voz, como é o nome que ele tem, radiofônica. Então, o Pércio vai estar lendo para a gente esse texto. E aí, eu gostaria também que os irmãos ficassem atentos, nós vamos ler vários textos, tá? Ou trechinhos de vários textos no decorrer do estudo. Aí eu vou falando para os irmãos vão abrindo, eu posso estar lendo aqui, ou alguém está lendo para nós, tá bom? 21 a 26. 26. Isso. 3, 21 a 26, Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso é em silêncio. Okay. Então, esse texto ele é muito rico, muito conhecido de nós, porque ele fala dessas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Ele fala dessa esperança, e a gente vai ver no conteúdo desses textos, ele apresenta algumas características de Deus. A característica de Deus é a misericórdia como característica de Deus, a compaixão, o carinho com o cuidado dele, a fidelidade, a bondade, a salvação e o resultado a partir da salvação. Então, tudo isso a gente vê nesse contexto. Se a gente for pensar nas palavras principais que estão colocadas ali, e a gente vai pensar na palavra esperança, e o seu significado. O que é esperança? Todos nós conhecemos a palavra esperança, todos nós conhecemos o significado dessas palavras, e também a questão da misericórdia.
Então, segundo o dicionário, esperança é uma expectativa positiva em relação a acontecimentos futuros, né? Esse é um substantivo feminino, a palavra esperança. Ou o sentido figurado, né? Pessoa ou coisa na qual se deposita alguma expectativa. Também existe uma outra definição que diz assim: expectativa que se tem na concretização daquilo que se deseja, aquilo que se espera ou deseja. Também é o nome de um inseto, não sei se os irmãos sabem, mas tem um inseto verdinho chamado esperança, né? Então, também existe isso. E misericórdia é a compaixão pela miséria, pela dor alheia, ou um sentimento de dó, piedade, perdão, clemência. É o sentido da palavra misericórdia. No texto que o irmão Pércio leu, a versão, né, que o irmão Pércio leu, ele falou da forma como alguns têm essa tradução, né? A minha diz um pouquinho diferente, fala: quero lembrar do que me pode dar esperança, e a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. A palavra misericórdia, nesse texto, aparece 2 vezes com sentidos diferentes, porque no original ela é escrita com sentidos diferentes. Por isso, em algumas traduções, elas são diferentes também, né? Então, a gente vai ver aqui na palavra de Deus que Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso. Então, essa confiança que nós temos ajuda-nos nos momentos mais difíceis, saber que Deus é bom e que Ele é misericordioso. Então, em Deuteronômio 7:9, eu vou estar lendo aqui, diz assim: saberás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. No Mananciais do Deserto, um autor chamado Meyer escreveu o seguinte: às vezes, Deus tem que nos desembaraçar de certas situações, e Ele o faz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas, se tivéssemos esperado para ver o desenrolar de seus planos, não nos teríamos encontrado no meio de tão emaranhado labirinto, e não precisaríamos ter de voltar atrás, com lágrimas de vergonha. Muitas vezes a gente passa por situações assim, né? A palavra fala assim: espere, espere pacientemente, mas a gente toma atitudes que não deveriam. E aí depois a gente tenta se desenrolar daquilo. Então isso é muito emocionante, né? No texto bíblico, quando Jeremias está falando aqui em Lamentações, no panorama geral histórico, a gente vê que Jerusalém, ela tinha sido devastada, completamente devastada. Então, era uma situação muito crítica. Então, a nação passou por uma situação crítica. Nossa nação também passa por isso, mas a nossa nação está numa situação completamente diferente, historicamente, do que foi Jerusalém. Jerusalém foi devastada e toda a sua população, todo o seu povo foi levado cativo. No meio de toda essa dor, foi que Jeremias escreveu o seguinte, eu vou falar para os irmãos aqui, desculpe pela emoção, diz o seguinte: aqui no texto de Lamentações, né, Jeremias explica que os sofrimentos de Jerusalém levaram-na a lançar nos braços da misericórdia divina e a esperar que o Senhor seja novamente gracioso para com Israel. Então, essa graça que o autor esperava, né, que o autor contemplava ali, esse texto é uma das partes mais lindas de Lamentações. Pode deixar, irmã? Tem, obrigada. Esse texto é uma das partes mais lindas de Lamentações, porque é um cântico em que ele está buscando essa clemência a Deus. E quando eu estou falando assim, desse texto que esse autor escreveu, ele também está se referindo a situações, às vezes, dramáticas, pelas quais nós passamos, mas que nós podemos encontrar a esperança nele. Se nós seguirmos os seus desígnios, se nós seguirmos a sua direção, nós, nos aquietando nele, nós temos soluções melhores. Quando nós nos desesperamos e, como a gente fala no popular, né, botamos os pés pelas mãos, né, ou o carro na frente dos bois, né, que as pessoas usam no popular, nós atravessamos aquilo que seria o propósito de Deus e depois nós enfrentamos as consequências. Então, é isso aqui que o autor aqui estava querendo dizer. E daí a gente vai pensar, o que é bom?
né? Porque aí fala da bondade do Senhor. Então, a bondade, a fidelidade de Deus é uma coisa boa para a gente, embora a gente possa estar enfrentando muitas situações difíceis e dificuldades, mas nós podemos atravessar isso em confiança dele, o que é bom. Deus é bom para os que desejam conhecê-lo, né? O Senhor é bom e justo, conforme o Salmo 25:8, e uma fé singela que aguarda a salvação e o bem do homem. Então, a gente vê Jacó, né, quando falou para os seus filhos, lá em Gênesis 49:18, ele falou assim: ó Senhor, eu tenho esperado a tua salvação. E essa espera da salvação do Senhor, ou a certeza da salvação que se aguarda, é um tema frequente nos textos bíblicos em que a gente percebe a questão da esperança voltada para o futuro, voltada para a certeza e a segurança de que Deus está conduzindo tudo. E a gente vê o seguinte: a esperança, ela não morre, mas ela permanece para sempre. Então, em 1 Coríntios 13, esse eu gostaria que alguém abrisse e pudesse estar lendo para nós. 1 Coríntios 13, a gente vê ali, é aquele texto que fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o amor. Alguém pode conferir isso? Ou tem mais alguma coisa no texto? Isso. Então, esse texto, ele fala da tríade das virtudes cristãs, né? Então, as virtudes cristãs, como fé, como esperança, como amor, e também são relacionados aos aspectos do fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas 5, de 22 a 23, a gente tem a descrição desses frutos do Espírito. A esperança, ela não está incluída ali como fruto do Espírito. A gente vê a fé, a gente vê o amor, mas a gente não vê a palavra esperança. Mas a esperança, a gente entende que a esperança ela é através do Espírito Santo, que ela se forma no coração dos salvos, dos redimidos por Deus, né? Então, nós temos esperança em dias melhores, nós temos confiança em Deus. Quando a palavra fala assim, quero trazer à memória, né, aquilo que me pode dar esperança, no texto que foi lido, né? Ou quero me lembrar daquilo que me pode dar esperança, porque antes Jeremias está falando de toda uma situação dramática em que o povo foi castigado como consequência do seu pecado. Então, a gente sabe que nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus por conta da nossa própria natureza humana, né? Do pecado, de coisas que nós fazemos, isso nos distancia de Deus. E o povo sofreu esse castigo, e aí depois, no meio desse sofrimento, Isaías, ele faz até o tema Lamentações, não é o sentido lamentação de ficar murmurando, reclamando e choramingando, não. É um sentido de buscar, ele está lamentando o real, o que aconteceu, mas de buscar uma saída e um amparo em Deus, né? Então, a gente também pode pensar no seguinte: aí ele fala, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, e continua falando sobre a bondade do Senhor, a fidelidade, a sua misericórdia, a minha porção, a minha herança é o Senhor. Então, ele vai falando várias coisas que é aquilo que ele quer trazer à memória, que pode me dar esperança. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode pensar nessa questão de cultivar pensamentos melhores, pensamentos positivos. Então, muitas vezes a gente está mais triste, mais angustiada ou com mais problemas. E esses problemas, eles são reais, eles existem. Às vezes a gente precisa realmente se preocupar com eles ou agir para que eles sejam resolvidos. Mas só a preocupação não vai resolver, só o lamento não vai resolver. A gente precisa ter uma atitude mais assertiva em relação a isso. Então, a gente precisa também ter um certo otimismo dentro da realidade, do realismo, né? Em Provérbios 13:12, né, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que é essa esperança que se adia, né? É a esperança protelada, que ficou para trás, retardada. Então, é uma esperança que, para se cumprir, ela não se cumpriu, então ela pode provocar na nossa vida um desapontamento, ela pode provocar depressão no corpo e no espírito.
Então, esse adoecimento do coração com a esperança adiada, ele pode causar várias coisas que são prejudiciais à nossa vida. Quais são elas, né? Ele pode causar apatia, frustrações, raiva, ira, irritação, impaciência, depressão, doenças psicossomáticas, outras doenças, perturbações e alterações do humor, pensamentos negativos, visão negativa de si mesmo e dos outros, alterações do sono, tanto insônia como o excesso de sono, cansaço, desânimo, diminuição do interesse ou do apetite sexual e tristeza. Então, a gente sabe que tudo isso pode acontecer conosco em alguns momentos e tudo isso vai afetar a nossa vida, a nossa saúde e muitas vezes também a nossa vida espiritual. A concretização da esperança, né, a palavra fala assim, né, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então, a concretização da esperança, ela traz incentivo. Da mesma forma que existe vida em uma árvore, a esperança traz vitalidade renovada ao corpo e à alma. O desejo cumprido, ele é motivador, aumenta a disposição e vitalidade. Ele serve como mola propulsora para mais realizações. Ele traz êxito, alegria, satisfação, realização. Então, quando a gente coloca fé, coloca esperança em alguma coisa e aquilo se realiza, isso traz um elemento a mais para nós, né? É comum, hoje em dia, com esses aplicativos e a utilização da comunicação, né, pelo WhatsApp e outros recursos, Face e tal, o pessoal compartilhar coisas boas, né? E aí, eu consegui isso, legal. E aí a pessoa compartilha. Ou nos pequenos grupos, né, quando a gente conversa, e a gente pode se regozijar ou se alegrar com aqueles que conquistaram ou realizaram alguma coisa. Então, isso é um elemento motivador, né, para nós. Nós temos de conhecer, às vezes, e analisar as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo em nossas vidas. Irmãos, assim, eu estou falando rápido, né? Mas se os irmãos quiserem interromper, se os irmãos quiserem perguntar, nós não estamos pregando, é um estudo, tá? Parece, mas não é. Então, os irmãos podem interromper, podem perguntar, tá? Eu não vou me perder porque eu trouxe tudo escrito, porque eu tenho um problema de memória muito sério. Então, se eu não trago escrito, eu posso, por causa de estresse, de dificuldades, eu posso esquecer. Então, eu trago escrito. Então, eu não vou me perder porque eu volto aqui e vou achar, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que conhecer e analisar, eu estou falando dessas situações, né? Tanto a esperança, quando se adia, né, o adoecimento do coração, quanto a esperança realizada. Então, a gente tem que conhecer essas situações e circunstâncias pelas quais nós estamos passando ou vivenciando nas nossas vidas. Às vezes, nós estamos vivendo um momento de luto, outras vezes de mudanças, ou de perdas, ou de ganhos, ou de novos projetos. Às vezes, a rotina está enfadonha, cansativa, está pesado. Então, como que nós estamos lidando com essas fases? São fases diferentes pelas quais cada um passa na sua vida. Mas como nós estamos lidando? Como você está lidando, né? Como nós estamos reabastecendo o nosso tanque espiritual? Recarregando, né, as energias, né, essa conexão com Deus, né? Como que a gente estabelece essa conexão? Como que nós estamos reagindo, né? Qual é a sua reação? Qual é a minha reação nesses momentos? O que podemos ou devemos fazer, né? O que podemos mudar para melhorar? Então, na verdade, esses questionamentos, né, eles são profundos, eles são amplos, e não dá para contemplar isso aqui, nesse momento, numa aula. Mas é algo para que cada um de nós possa estar investigando, né, a respeito de si mesmo, para que a gente possa adquirir as ferramentas certas ou as condições melhores de estar enfrentando, do enfrentamento, né, dessas situações ou desses problemas, tá? Então, nos momentos de tristeza ou desânimo, que muitas vezes nos assolam e é comum no dia a dia por uma coisa ou outra, né, nós devemos nos lembrar e nos apegar à fidelidade do Senhor, né? Lembrar, né, que Deus é fiel, que Ele está ali presente. Cultivar os pensamentos melhores, né, pensamentos bons, pensamentos positivos, né, de acordo com os ensinos que o Espírito Santo de Deus nos dá. Isso é fundamental para uma vida saudável. Por quê? Tristeza atrai tristeza e alegria atrai alegria, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, e às vezes, quando a gente cultiva
né, as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, e fica remoendo aquilo. Então, isso é uma coisa ruim. Vivenciar momentos de tristeza, porque realmente aconteceram fatos e eles estão ali, isso não é problema. A gente vai vivenciar e vai atravessar, mas sempre com a confiança de que Deus está acima de tudo e conduzindo tudo, né? E aí tem o outro item que eu queria falar com vocês, né, sobre isso, é a esperança contra a esperança. Então, às vezes, as circunstâncias são contra, né, a esperança. Então, em Romanos 4, 18 e 19, eu gostaria que alguém pudesse estar lendo para nós. Romanos 4, de 18 a 19. Então, Abraão, esperando contra a esperança, creu, né, sem enfraquecer na fé. Abraão creu com esperança a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, né? George Miller disse o seguinte: a única maneira de se conhecer uma fé vigorosa é suportar grandes aflições. Tudo isso é ele que está falando, tá? Eu aprendi a ter fé ao permanecer firme no meio de duras provas, e isso é verdade. Quando tudo falha, é tempo de confiar. Então, o crescimento espiritual, ele vem a partir dessa vivência, dessa experiência de intimidade com Deus, né? Com sua palavra, com a oração. Então, através das provações que nós passamos, no momento em que a gente precisa suportar essas provações, precisamos superá-las, desenvolvemos o nosso caráter cristão na comunhão com Ele. Quando, após nós passarmos por essas provações, nós recebemos a vitória, ou o conforto, ou o consolo de Deus, só então nós podemos nos sentir revigorados, tá? Então, nós desenvolvemos também com isso a nossa capacidade de resiliência. Um outro dia, o pastor estava falando aqui, ele explicou o que é resiliência. Algumas pessoas já sabem, é um termo meio novo, meio recente para muitos, mas é o seguinte: é a capacidade que nós temos de passar, de enfrentar tensões, situações de estresse, enfrentando-os adequadamente e sairmos dessas situações mais fortalecidos. Mas, né, o termo originário ele vem da física, a resiliência, que é a força de recuperação e retorno de um material ao seu estado original, após ser submetido a forças de distensão, até seu limite elástico máximo, né? Então, a gente percebe isso na questão da flexibilidade do elástico, né? Que vai, estica e volta, né? Que é um exemplo que é utilizado, né? Mas, na nossa questão pessoal, né? Dos seres humanos, das pessoas, ser resiliente é aquele que, submetido às adversidades da vida, consegue enfrentar e superar problemas sem vitimar-se, né? sem vitimizar-se, sem se sentir vítima, né? Ou se ficar só nessa postura de vítima, né? Então, é uma questão interessante, essa questão da gente ter esse fortalecimento. Muitos de nós que têm um pouco mais de idade já passaram por várias situações, já tiveram que enfrentar várias situações e já desenvolveram bastante essa sua capacidade de resiliência. Mas isso não tem relação necessariamente com idade, né? Porque existem pessoas com mais idades que continuam extremamente rebeldes e extremamente com dificuldades de enfrentar situações adversas, né? Com imaturidade, né, no caso, para enfrentar situações adversas. Também a questão do estresse, assim, todos nós temos situações de estresse na nossa vida, e todos nós precisamos de algumas situações de estresse para nós vivermos. A questão do estresse é o limite, né? Nós temos um limite, todo ser humano tem um limite de suportar o estresse, né? Ele vai até um certo limite, a gente não consegue ter uma vida adequada ou sobreviver se o estresse for extremo, né? Então, a gente lida com a questão do estresse dentro de um certo limite. Ele não pode ser baixo demais, ele não pode ser alto demais, ele tem que estar dentro do limite esperado, tá? Aí, voltando aqui, né? A gente tem essa riqueza, né? O conhecimento nosso como crentes, né? Aqueles que já
participam, ou aqueles que estão começando, né? Nós temos aqui no nosso meio pessoas que estão começando a conhecer a palavra, né? Estão iniciando a vida na fé. Outros que já estão de bengala, né? Ou na vida da fé, já estão, né, mais à frente, mas não significa que o conhecimento seja o mesmo. O conhecimento nosso ele vai variando. E também tem períodos que a gente está meio afastado. Então, parece que não está fazendo muito sentido, né? Aquilo não está... eu vou lá, ouço, mas parece que não entendi. Parece que Deus não falou comigo, né? Então, tem situações que a gente está assim. A gente precisa estar com o coração disposto, né, para ouvir a palavra de Deus. Então, as riquezas das promessas de Deus, o seu consolo, a sua presença constante em nossas vidas, elas são um privilégio nosso, um privilégio daqueles que creem, daqueles que conhecem a palavra, né? Isso a gente não pode esquecer, né? Trazer à memória, e não podemos esquecer que Deus é quem nos faz fortes, mesmo nós sendo fracos. Deus, ele nos dá um futuro, uma esperança, né? Conforme as suas promessas. A música que estava tocando hoje, pela manhã, que a gente cantou, né? É uma música que eu gosto, mas não é uma música que eu conheço o suficiente para cantar sozinha, saber a música, saber a letra, né? Quando canta aqui, eu canto, acho bonito. Então, eu vi que a mensagem da música tem muito a ver com essa mensagem de hoje, até porque no final eu vou citar duas músicas conhecidas que têm a ver com a mensagem de hoje, mas a gente sabe que tem muitas outras. Aqueles que gostam, né, de cantar, de louvar a Deus, muitas vezes no louvor a gente encontra também as afirmações, né, afirmações bíblicas, afirmações das promessas, afirmações daquilo que é a nossa fé, a nossa crença, né? E a Bíblia fala da esperança de um futuro, né? Deus nos dá a esperança de um futuro. Isso é uma coisa muito importante, a gente saber que nós temos esperança e que nós temos um futuro, né? Então, essa confiança é importantíssima, né, na nossa vida. Então, em Jeremias 31:17, diz o seguinte... Deixa eu abrir lá. Jeremias 31:17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para o seu país. Era uma promessa que Deus estava fazendo a Jeremias, de que ele traria de volta aqueles que foram levados cativos, né? Então, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Em 29:11, também é uma promessa belíssima que Deus faz, né? Que diz o seguinte... Vê se está igual ao meu... Isso. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade, ou de paz em algumas versões, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Há muitos anos atrás, eu estava grávida do Eric, era agosto, 25 de agosto de 91. O Gerson sofreu um acidente, foi para o hospital. Aquele final de semana foi um final de semana muito diferente para o pessoal da nossa igreja. Nós congregávamos na Igreja Batista da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pastor Juarez Mendes de Freitas. Nós tínhamos ido para um acampamento de adolescentes. Nós estávamos no acampamento de adolescentes, o Gerson foi um acidente leve, ele sofreu uma queda numa brincadeira, bateu a cabeça e perdeu a memória, e foi para o hospital. A gente teve que ir para o hospital, ele ficou internado lá. E eu fui para a casa do pastor, fiquei abrigada ali na casa do pastor, porque eu estava grávida, o Gerson estava desmemoriado, mas falou para o pastor, cuide da Sueli, e ele, naturalmente ele já ia cuidar, mas ele falou, cuide da Sueli, e aí eu fui para a casa dele e fiquei lá. Aquele foi um domingo muito diferente, o dia 25. O acidente foi no dia 24, no dia 25, de madrugada, o meu sobrinho tinha nascido aqui em Sorocaba, o Felipe, e ele tinha passado por uma situação difícil porque o cordão estava enrolado no pescoço, né? Ele estava sentado, o cordão enrolado, uma coisa assim, e aí foi às pressas, mas depois eu soube que ele nasceu, que foi tudo bem, graças a Deus, glória a Deus. O Gerson ficou no hospital, eu não sabia se ia vê-lo de novo ou não, porque eu não sabia se o problema que ele tinha era grave ou não, né? Podia ser leve ou não. Então, tudo bem, mas eu fui para lá, para a casa do pastor. Naquela época, eu ensinava aos juniores da igreja.
E eu dei aula para os juniores da igreja. Tinha 2 meninas ali que tinham sido batizadas no domingo anterior. As meninas juniores de 9 e 10 anos foram batizadas no domingo anterior. Aí elas foram na hora do almoço. As 2 eram filhas únicas das suas famílias. Elas foram na hora do almoço, ali num calçadão, comprar um sorvete, mas não era rua, era calçadão. E elas foram atropeladas, as 2 meninas. Uma morreu na hora, a outra faleceu 1 mês depois. E aí, à noite, foi o velório, né, o velório dessas meninas lá na igreja, ou alguma coisa assim. Mas o pastor, eu tinha ido à tarde visitar o Gerson no hospital, voltei para a casa do pastor, e o pastor, ele tinha filhas meninas, 3 filhas meninas, e além das filhas meninas, ele tinha 2 moças, 2 jovens, que eram adotadas por ele, ficavam ali com ele e tal, trabalhavam na casa, estudavam, mas ficavam ali. E todas ficaram, e a ordem foi a seguinte: ninguém podia sair, né? E ninguém podia ir para a igreja, nem as meninas, nem eu. Eu pensei assim, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Na ocasião, eu estava grávida, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Então, ele estava com medo de contar o que tinha acontecido para mim, por eu estar grávida. Então, ele falou assim, ninguém vai sair, e deu a ordem. E eu não sabia de nada, tinha ido descansar, não sei o quê. Quando eu fui me ajeitar, estou indo para a igreja, a menina falou assim, não vai sair, ninguém vai sair hoje. Como assim? Não, ninguém vai para a igreja hoje. Eu falei assim, mas eu vou. Não, mas você está grávida, é para você descansar. O pastor falou que não é para você sair, você vai descansar. Eu pensei assim, que coisa esquisita, mas eu não sabia o que estava fazendo. Não, porque... Né? E aí foi, até que... tudo bem, eu fiquei, as meninas também, crianças, queriam ir, porque elas tinham as classinhas delas, né? Elas eram doidas para ir. Não, eu quero ir, e é pertinho. A casa, o apartamento era pertinho lá da igreja. Eu falei, tá bom, não é para ir, não vou, pronto, fiquei. E aí depois eu soube do que tinha acontecido, né? Tá. Aí o que eu estou falando do futuro da esperança? Para essas famílias foi uma situação drástica, terrível, o que elas enfrentaram. Mas a igreja ainda enfrentou outra situação, foi que um casal de irmãos da nossa igreja foi sequestrado, né? E eles ficaram muitos dias em cativeiro. E aí quando chegou, e uma delas... O irmão que foi sequestrado, a esposa também estava grávida, como eu. E aí, no decorrer desse sequestro, o sequestro levou 30, 40 dias ou mais, eu não me lembro bem, foi bastante tempo, eles ficaram sequestrados. E a igreja ficou orando, e aí o pastor fez uma profecia, e ele leu esse texto, que ele diz assim, irmãos, a palavra de Deus disse que Deus vai trazer os seus filhos de volta em paz. E isso aconteceu. Eles foram libertados, não houve nenhuma sequela assim, de ser ferido, de tiro, conseguiram encontrá-los, conseguiram libertá-los do cativeiro, né? Prenderam os sequestradores, eles foram trazidos de volta, né? E isso tinha acontecido porque eles eram gerentes de uma grande empresa de seguro, negócio de, como é o nome, de convênio médico, né? Uma famosa de convênio médico, e a família trabalhava ali, né? Mas eles não eram donos do convênio, eles trabalhavam, né? E eles tinham uma situação econômica bastante favorecida, com bons carros, essas coisas assim, e foram confundidos com os prováveis donos, né? E aí eles foram sequestrados em função disso, né? E aí, a partir disso, né, o pastor fez essa promessa, né? E a gente vê como que, às vezes, a gente passa por situações e as pessoas têm que enfrentar certas situações que são realmente situações adversas, são realmente situações difíceis, são realmente situações em que o que nós vamos fazer? Nós vamos clamar ao Senhor, vamos buscar, porque nele há esperança, né? E a gente crê na promessa. Então, Abraão creu com esperança essa promessa que veio, né? No hino que eu comentei para vocês, que que eu ia mencionar aqui, no HCC, né, no hino do Inário para o Culto Cristão, no hino 137 tem uma música, Porque Vivo Está, né? Então, tem um trecho do hino que fala assim, porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. E naquele canto também, o Deus de Aliança, né, que tem um trecho, né, que diz assim, posso enfrentar o que for, eu sei quem cuida de mim, seus planos não podem ser mudados, né?
Deus tem um plano, né, para a nossa vida, e seus planos eles não podem ser mudados. Então, a certeza que a gente tem, de que a gente tem um presente assegurados com Cristo e um futuro também com Ele, é fundamental para a nossa fé cristã. Nós sabemos que Ele, né, que Deus, Ele está lá, Ele está além do rio, né, Ele está aqui hoje no meu coração, no seu coração, no nosso, hoje e sempre. Então, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo, né, ontem, hoje e sempre. E lá em Mateus, né, conhecido o texto nosso, né, de Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus diz, ide, pregai, né, ele fala também, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa presença, essa certeza, né, dessa presença de Jesus nos dá esperança de um futuro melhor, nos dá esperança de dias de paz, nos dá esperança de uma perspectiva, ainda que a gente tenha que enfrentar as adversidades, né? Então, dias bons ou dias ruins, faça chuva ou faça sol. Sol. Deus que é o Senhor, né? Deus é aquele que vai nos conduzir, Deus é aquele que vai nos consolar, que vai nos abençoar, curar, perdoar, salvar, vai suprir todas as nossas necessidades, né? Então, é Ele que nós temos que dar graças. Eu queria dar um espaço, né, para que os irmãos possam estar perguntando, falando, comentando alguma coisa. Às vezes, quando eu comento, né, essa experiência do que aconteceu lá naquela igreja no Rio, houve uma mudança muito grande em vários irmãos sobre esses acontecimentos, né? A irmã uma das irmãs que perdeu a sua filha, ela graciosamente passou a colaborar no berçário. E a gente até perguntou se isso não seria difícil para ela. Ela falou que não, ela colaborou com o berçário na igreja, né? E a família que teve os seus filhos sequestrados, né? O pai deles, que também era pastor, veio dar testemunho, né, sobre mudanças que aconteceram nas suas vidas a partir disso. O rapaz que foi sequestrado, ele foi visitar o sequestrador na prisão e evangelizá-lo, né? E ele se tornou e é um grande evangelista, né, aquele rapaz, até hoje. Então, há impactos, né, na nossa vida através de situações adversas que nós enfrentamos e da forma como nós enfrentamos, né? Então, o pastor, naquela ocasião, ele estava no Rio de Janeiro já há muito tempo, trabalhando há muito tempo, ele decidiu deixar o Rio de Janeiro e, quando o Eric foi apresentado na igreja, logo em seguida, pouco depois, ele saiu, pediu a saída da igreja e voltou para a sua terra natal, que era o Espírito Santo, e está lá até hoje. Então, são impactos, né, na vida das pessoas, né? Às vezes a violência, ela causa um impacto e causa mudanças, mas Deus está no controle, né? Ele está conduzindo tudo nas nossas vidas. Às vezes a gente não consegue esperar, né? Por isso o autor diz assim, espere pacientemente, né? Os irmãos querem fazer alguma pergunta, os irmãos querem fazer algum comentário, alguma colocação, fiquem à vontade. O irmão Carlos lá atrás, a semana passada eu dei uma bronca aqui, que eu falei assim, o estudo é estudo, tem que ter participação do povo, dá espaço para o pessoal falar, né? Bom dia, irmãos. Eu queria que a irmã Sueli até comentasse também um pouco. Eu sei que quando a gente pensa em questão de estresse, e aí nós somos levados ao limite da emoção, do físico, e o estresse, todas as vezes, quando ele é causado externo, né, de fora. E aí a gente não tem o controle disso. E quando a gente pensa em esperança, eu imagino na situação de limite total de estresse, quando eu penso em esperança nessa situação de viver no estresse, penso que, olha, a esperança de ficar livre daquela situação, e que a irmã colocou, justamente às vezes nós não ficamos, e a esperança ela vai, você não fica livre dela, você continua convivendo com aquele estresse total, com aquele limite. E aí eu lembro do versículo que fala assim, que Deus ele é fiel e que Ele não nos deixa passar por tentação além das nossas forças. Aí eu fico
como fazer esse link, então, que eu estou vivendo uma situação que, para mim, de estresse, eu já não aguento mais, eu quero ficar livre daquilo ali, e aí eu olho para o texto bíblico, que para mim ele é uma verdade absoluta, para mim ele fala assim, olha, o Senhor está te sustentando. Eu acho que esse próprio texto ele já é uma palavra de esperança, de sustento, né? Porque o Senhor está falando, olha, aguenta aí, o que você está passando eu estou te deixando suportar. Mas eu gostaria que a irmã comentasse a respeito desse link com esse texto, né, que ele fala que o Senhor nos sustenta e não nos deixa passar provação além tentação além daquela que nós possamos suportar. Tá, só um minutinho. São duas coisas distintas, né? O estresse extremo, quando a gente está pensando em termos de seres humanos, por exemplo, existem estudos que foram feitos, pesquisas que foram feitas utilizando aqueles animais de laboratório, né, os ratos de laboratório. Então, dá um choque no ratinho, dá outro choque no ratinho. Aí, quando aquilo começa a ser intenso, chega num ponto que ele não vai sobreviver, né? Como nós, a questão da exaustão, né? Já aconteceu de nadadores profissionais, né, nadadores, morrerem de exaustão. Por quê? Porque estavam treinando, 8 horas no mar, ou isso, aquilo, chegam num ponto que o corpo não aguenta mais, né? A pessoa provavelmente já talvez quisesse parar e às vezes não pôde, então a gente já sabe de situações extremas em que a pessoa não resiste, porque o nosso organismo não vai resistir. Então, quando eu falo do estresse extremo, eu estou me referindo a situações assim. Então, nós temos um limite. A gente vai receber uma descarga elétrica, por exemplo. A gente tem um limite daquilo que nós conseguimos suportar em termos de descarga elétrica, né? A gente recebe uma determinada descarga elétrica, até um certo ponto a gente pode resistir, passou daquilo, nós não vamos resistir. Na questão da nossa vida, dos problemas que acontecem em nossa vida, também algumas coisas funcionam assim. Há pessoas que, por um motivo ou outro, elas passam por mais problemas, por mais dificuldades, elas têm uma série de situações adversas em sua vida. Elas vão utilizando suas defesas ou a possibilidade de sobreviver, ou capacidade de sobrevivência, até onde elas podem, né? E a gente sabe que isso, claro que vai afetar a sua vida, o seu emocional, a sua saúde, a sua vida social, em todos os aspectos. Quando nós estamos pensando assim, vamos supor o crente, né? Ele está passando por uma situação de estresse contínua. Tá, vamos pensar. Doença mental na família, vamos supor doença mental grave. Já soube de pessoas que são pais ou de, não é doença mental, mas de algum transtorno, ou de filhos autistas, ou de filhos com portadores de deficiências múltiplas, ou de pessoas que têm um transtorno mental mais severo e mais agressivo, e que é difícil de lidar. É claro que essa pessoa está num ponto extremo de estresse. Então, ela precisa de ajuda profissional, ela precisa de médico, psicólogo, psiquiatra, grupo de apoio, seja lá o que for, né? O máximo possível, se ela encontrar. Mas nós também passamos por momentos de dificuldade extrema. O que a gente fala em relação ao estresse, assim, nós precisamos dosar aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, as nossas escolhas, né? Então, se eu escolhi trabalhar demais, né, eu vou ter um estresse sobre isso. Ou se eu estou numa determinada profissão, já vi gente que já mudou de ramo ou de profissão em função do estresse que estava enfrentando, ou mudou de cidade, né? Ou fez alguma mudança que era possível fazer, né? Há muito tempo atrás, uma conhecida minha estava enfadada com tudo, não podia mudar nada, ela tinha um cabelo comprido a vida inteira, cortou o cabelo. Então, nós brincamos assim, não podia mudar de marido, não podia mudar de emprego, não podia mudar de situação, cortou o cabelo, né? Então, foi a mudança que ela fez no visual, né? Então, a única coisa que ela pôde cortar, ela cortou o cabelo. Outras vezes, a gente tem que reformular algumas coisas na nossa vida, repensar, né? Então, por isso que eu estou falando, que é uma questão que não é fácil de dar uma resposta agora. Quando Deus fala, a outra questão que ele colocou, quando Deus fala, nós não temos tentação acima do que nós podemos suportar, é a capacidade que Deus nos dá de enfrentar e suportar essas tentações, né? Então, por exemplo, o Senhor Jesus passou por sofrimentos extremos. Não dá para comparar o sofrimento de Cristo em relação à crucificação ou à tentação de Cristo no deserto com aquilo que a gente enfrenta. Não tem nada a ver,
né? Nada a ver. Nós enfrentamos situações difíceis, mas ele enfrentou muito mais. Algumas pessoas passaram por situações também tão difíceis quanto a deles. São alguns mártires, né, que enfrentaram a morte, ou pessoas que tiveram que enfrentar a morte sob tortura. São situações extremas, né? Quando a gente enfrenta situações extremas de violência, né? Então, há muitas questões aí que vêm. Realmente é difícil. Então, o que acontece na nossa vida? Nós temos uma forma de funcionar. Essa forma de funcionar, essa forma de funcionamento nosso, é que a gente vai estabelecer se ela está sendo adequada ou não. Tem pessoas que estão mais tranquilas, né? Tem pessoas que lembram-se sempre dessa confiança em Deus, essa firmeza, essa confiança, ela vai ajudar. É lógico, a gente também erra, precipita, né? Então, eu tenho a confiança que daqui a pouco eu já dou uma palavra errada ali, daqui a pouco eu já me irritei, já falei alguma coisa demais, alguém gritou comigo, eu grito de volta, né? Por exemplo, eu estava preparando esse estudo aí, né? Há muito tempo atrás eu fiz um estudo aqui, não sei se os irmãos se lembram, mas faz muito tempo. Nem sei se eu devo ter lá em algum lugar lá guardado, tenho que pegar. Sobre o estresse. E esse estudo sobre o estresse, ele foi gravado, foi feito um vídeo e tal, né? Quando eu falei sobre isso. Falei só sobre esse tema aqui. Falei, pá. Os irmãos não têm ideia, naquele dia, naquela época, o quanto que eu estava enfrentando estresse e o quanto que eu estava cansada e estressada no dia que eu falei. Então, eu tinha tudo escrito, eu consegui falar e tal, e minha mente não conseguia nem se conectar, de tanto estresse que eu estava, era extremo. Aí passou, né, aquela fase. Aí depois, agora, há pouco tempo, também não estou estressada, estou sobrecarregada, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita atividade e tal. Então, sem agenda, sabe quando você não tem tempo, né, para alguma coisa? Então, eu tive que separar do tempo para poder estar fazendo algumas coisas. Por isso, a gente teve que dispensar a questão dos slides. Não dava o tempo suficiente para preparar. E eu tenho dificuldade com isso, eu tenho que terceirizar, né? Então, pegar uma outra pessoa para me ajudar nessa parte. Então, a terceirização disse, não, sem chance. Eu falei, então tá bom, sem chance. Tá. Aí, eu daí resolvi não trazer, pensei, vou fazer nesse sentido mesmo. Mas, assim, essa parte é uma coisa assim que cada um vai ver na sua vida aquilo que você consegue mudar ou não mudar, enfrentar. O que acontece que eu, às vezes, dou um conselho para as pessoas, né, de um modo geral, é assim, o máximo que a pessoa puder, separe um tempo para descansar, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito cedo, não consigo dormir até tarde, não posso, né? Não é que eu não consigo, não posso dormir até tarde, eu tenho que acordar cedo. Mas, às vezes, eu preciso de certas horas de sono. Então, eu vou dormir mais cedo, né? Então, tem dia que 8 da noite eu fui deitar, 8h30 eu fui deitar. Aí, para poder recompor essas energias e poder acordar cedo e estar bem. Então, é uma solução. Então, é dormir um pouco mais, né? Não todos os dias, mas uma vez ou outra é possível isso ser feito, né? Então, a pessoa descansar. A outra coisa que geralmente eu recomendo para as pessoas, principalmente os casais, quando estão aí brigando, discutindo e tal, o clima está pesado, né? Não decidir, não definir, não brigar, não resolver certas coisas na hora que as coisas estão fervendo. Parar para pensar, porque às vezes uma noite de sono faz muita diferença. A gente acorda mais descansado, que a palavra fala assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, né? Elas se renovam. Então, esse renovar do espírito também é importante na nossa vida. Às vezes, de manhã, a gente, depois de uma boa noite de sono, a gente até se esquece de algumas coisas e acaba se sentindo melhor. É claro que isso vai variar de pessoas para pessoas. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades para dormir, que não dormem bem, e aí isso é um outro problema. Então, aí precisa se verificar, né, exatamente o que está acontecendo e o que pode ser mudado. E a gente coloca nas mãos de Deus para ver o que posso mudar, o que eu posso fazer sobre isso. Então, às vezes, a forma como a gente tem de enfrentar ou de encarar. E aí, quando eu estava falando sobre esse estudo, assim, eu sei que os irmãos que são chamados, né, ou convidados, né, para fazer alguma mensagem, no dia do chá, a minha irmã estava falando aqui, né, para as mulheres. Se preparou, falou muito bem. Semana passada foi o irmão Oswaldo, né, que estava falando aqui, né? Hoje sou eu.
A gente sabe que, às vezes, as pessoas, o pastor Elias está sempre aqui, o pastor Jeff, as pessoas, às vezes, são atacadas, né? As situações acontecem para, como é que eu diz, eu esqueci a palavra, mas quando a pessoa desestabilizar, obrigada. As coisas acontecem para desestabilizar, às vezes, a pessoa, e a pessoa perdeu o foco, né? Por exemplo, ontem, nós enfrentamos um dia muito difícil, muito difícil, diferente dos dias normais. E aí eu pensei nisso, aquele texto, porque nós não podemos lutar contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra... não lutamos, né, contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e potestades. Então, a gente tem que estar preocupada também com isso. O inimigo, ele quer nos desestabilizar, entendeu? Então, ele quer tirar, né, mas qual é a palavra? A palavra é essa. No caso, eu já tinha preparado, já estava terminando só de digitar algumas coisas, mas não, a palavra é essa que vai ser a palavra. Mas ele quer nos desestabilizar, né? Então, aí a gente, né, posso enfrentar o que for, eu sei quem cuida de mim, seus planos não podem ser mudados, né? Então, é o que a gente tem que se firmar, né? Há momentos que é difícil, há momentos que a gente não vê, que a gente não enxerga, né? Como a gente fala assim, o momento de chorar, né? A gente chora, aí tem o momento de rir, daí a gente ri, o momento de se divertir, né? Então a gente vai, conforme é o momento, né? De acordo também com aquilo que está motivando, né? Existem motivos que são reais, eles existem, a gente tem que enfrentar. Né? Ninguém disse para nós que essa caminhada seria fácil, né? Deus disse que Ele estaria conosco nessa caminhada. Oi? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, essa certeza de que Ele venceu é o que nos impulsiona, não é? Essa segurança. É lógico que não é o tempo todo que a gente tem essa segurança, não é o tempo todo, né? Nós somos falhos, nós temos as nossas falhas, né? Mas é o que eu estava falando logo no começo, né? Quanto mais eu conheço a palavra, mais segurança eu vou ter em confiar e esperar pelas suas promessas. Mas eu preciso também conhecer as promessas de Deus. Por isso é bom, aqueles irmãos, os mais antigos, têm isso, que a gente tinha exercícios de decorar, né, a palavra, trechos, porções da palavra do Senhor, né? Então, a gente sabe de cor essas porções. Ou músicas, hinos que falam também dessa palavra, porque no momento, ou nós vamos lembrar desses textos, ou nós vamos entoar esses cânticos. Isso vai nos ajudar, isso vai alimentar a nossa alma. Aqueles que são novos na fé, que estão começando, é a hora de começar a aprender dessas palavras, dessas pequenas porções do Senhor, porque daí elas vão vir. Né? É como o conselho de mãe, né? A mãe dava certos conselhos que você não dava bola. Depois, você, quando está mais adulto, minha mãe falava isso, minha mãe falava aquilo. É mesmo, né? Então, a gente se lembra, porque era bom, né? É um conselho bom. Então, por isso que a gente se lembra. A palavra de Deus também é uma promessa que vem a nosso favor, né? Que a gente pode utilizar a nosso favor. Tá? Melhor que isso, só pagando a sessão, tá? Mais alguém quer fazer um comentário? Ainda tem uns 5 minutos, né? Fazer um comentário ou fazer uma pergunta, um esclarecimento. Ninguém passa por situações adversas, ninguém passa por estresse. Raquel. Raquel, quem está com o microfone? Foi. Na meditação dessa semana, no presente diário, tinha um texto de Êxodo 23... de 20 a 33. E daí lá falava no texto, eu envio um anjo à sua frente para guardar-lhe pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. O povo estava indo para Canaã para conquistar a terra, né? E Deus promete que ia um anjo junto com eles. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu nunca tinha percebido no texto, no versículo 29, diz assim, 28 e 29. 28. Também enviarei vespas à tua frente, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus, os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto e os animais selvagens não se multipliquem e te ataquem. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti,
até que te multipliques e te aposses da terra por herança. A gente, quando ora pedindo a Deus alguma coisa e que a gente deposita a esperança nele e a gente quer confiar nele e tal, mas muitas vezes a gente quer para ontem. E nesse texto ele me mostrou o seguinte: tem coisas que vai demorar bastante. E para a tua própria preservação, ou seja, para preservar você mesmo, as coisas às vezes vão demorar bastante, porque Deus tem o controle de tudo e Ele vê as coisas nos mínimos detalhes, Ele pensa nos mínimos detalhes. Então, Ele vai, por Ele mesmo, fazer as coisas no tempo dEle. Ótimo, obrigada pela contribuição. A gente pode encerrar, se não tiver mais ninguém para falar, que já estamos hoje com o horário meio apertado. Os irmãos têm, aqueles que ainda não votaram, né, têm as suas obrigações, né, para fazer, né, como o nosso grupo, acho que foi o nosso grupo, né, do coral, recebeu não foi o nosso grupo, acho que eu que recebi de uma colega, né, um filminho lá, né, aqueles videozinhos assim, né, em que o cara, não sei se vocês viram isso, o cara está é um desenho, na verdade, o cara está no avião, né, um avião assim, e ele começa a apertar tudo quanto é botãozinho. Ele aperta um, o banco vai para trás, ele aperta outro, né, a bandeja cai, ele aperta outro, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, ele aperta alguma coisa que não devia apertar, e o avião cai. Aí diz assim, no dia das eleições, não vá apertando qualquer tecla. Então, eu achei interessante aquilo lá, né? Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Tá?